da Jovem Pan Maringá. E hoje a gente vai trazer um assunto bem que interessa a todo mundo aí. Todo mundo utiliza, pelo menos, né? Todo mundo tem um interesse, mesmo que inerte ali. E hoje a ideia do podcast é a gente trazer mais informação sobre energia elétrica, principalmente no que diz sentido ao sistema fotovoltaico, né? A geração de energia através do sol. Então, hoje nós estamos aqui contando com presenças ilustres. O Joaquim, diretor de negócios da Sol Mais, uma das maiores distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Então, Joaquim, prazer ter você aqui. É um cara que é referência no mercado. Muito obrigado pela sua presença. Pode dar um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Olá, Edilon, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre energia solar, né? Esse é o core da nossa empresa. A gente está nesse negócio desde 2015, né? Quando iniciou o solar no Brasil através da resolução 482 da ANEEL. E de lá para cá, muitas coisas mudaram, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre essas mudanças, né? E quanto melhorou, né? Para o cliente ou para o usuário de energia solar no Brasil, né? Bacana. E também a gente está contando com o nosso professor aqui, o Alisson Melo, está representando a TH Solutions, uma empresa voltada para prestação de serviço, tanto para clientes finais quanto empresas e fabricantes do meio fotovoltaico, né? Um cara que entende muito de armazenamento, sistemas completos. Então, Alisson, prazer ter você aqui. Obrigado, Edilon. Saudar todos os nossos ouvintes que estão atentos aí, né? E falar que é um prazer para a gente estar aqui. A gente está na parte de serviços, então esse nosso mercado, que é o que a gente vai comentar hoje, ele tem uma demanda muito grande, né? Não só de treinamento, mas aquela parte técnica ali. E muita gente tem muitas dúvidas sobre isso. E a TH é uma empresa que atua frente a esse negócio, esse mercado, na questão de suporte técnico, reparo de equipamentos e também suporte técnico ao cliente final nas instalações, nas usinas, né? E também aos fabricantes, né? Então a TH ela trabalha junto com uma fabricante que hoje é referência no mercado de armazenamento, né? Que é a Lux PowerTech. E hoje a gente vai conversar bastante, né? Sobre esse assunto mas para o pessoal já conhecer essa marca, que é o que a gente vai trabalhar, né? O que o Joaquim trabalha também, né, Joaquim? Lá na Sol Mais. Sim, com certeza. Armazenamento é a bola da vez, né? Sem dúvida. Exatamente. E eu apresentei vocês dois e não me apresentei, né? Eu sou o diretor comercial da empresa Apps Solar, né? Nós temos uma parceria aqui com o pessoal da Jovem Pan muito bacana. E, inclusive, temos uns sistemas com a Lux Power, com a TH também supervisionando para o pessoal da rádio, nesse modelo mesmo de armazenamento de energia, onde eles conseguem ter uma eficiência energética. Eu acho que talvez seja um assunto para a gente tratar hoje, que é bem bacana, sobre eficiência energética mesmo, onde eles têm um sistema de armazenamento sem nenhum módulo fotovoltaico. Então, eles têm um sistema com inversor e baterias sem nenhum módulo fotovoltaico instalado. Como que a gente pode levar soluções ali para os clientes em determinados cenários muito distintos um do outro, né? Então, por exemplo, talvez como o Joaquim comentou, lá em 2015, você comentar assim, olha, você pode ter um sistema com inversor e bateria dentro do seu apartamento e economizar dinheiro. Hoje é um cenário possível para isso, né? Sim. A gente consegue fazer isso hoje dentro de tudo que a gente tem de tecnologia e possibilidades, até pela própria legislação, né? Então, hoje a gente vai tentar trazer aqui mais um cenário ali do que as pessoas não falam sobre energia solar, né? Quais são as possibilidades que você pode pegar e trabalhar nesse mercado. Então, antes de tudo, Joaquim, você que é o mais experiente de todos aqui, não pela idade, me perdoa, mas cara que está no mercado há muito tempo, é referência no mercado, né? Sim. E que tem uma história muito longa. O que você viu nesse mercado lá no começo e todo o caminhar dele desde 2015, nesses últimos 10 anos aí, pelo menos? Na realidade, assim, né? A gente costuma falar que a resolução da ANEEL, né, a 482, ela possibilitou, então, a democratização da energia no país, né? Lá atrás, 2015 e 2016, a gente viu como uma grande oportunidade de não comoditizar, essa não é a palavra correta, mas de tirar, né, da cabeça, tanto do instalador quanto do usuário de energia, que era algo complexo, impossível de se fazer. Então a gente viu isso como uma grande oportunidade, né? E a gente viu que o mercado era seletivo e a gente
resolveu entrar nesse mercado. E a gente treinou vários revendedores durante um período aí de mais de um ano, né, explicando como que era o funcionamento da energia fotovoltaica e como que o instalador, o integrador, ele poderia fazer receita com isso e o quanto ele ajudaria, né, os seus clientes. Então, a gente deu início nesses treinamentos e com isso a gente conseguiu levar a instalação de muitos sistemas fotovoltaicos. Na época, em 2015, 2016, não existia o financiamento que tem hoje. Né? Muitos faziam adoção à energia pela questão da sustentabilidade, né? Porque além de tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, um ponto muito importante, quando você tem sua geração fotovoltaica, você está verdadeiramente ajudando o meio ambiente. Né? Você reduz o uso das águas nas hidrelétricas, né? Hoje a gente sabe que no Brasil a fonte energética hoje nossa é hidrelétricas, então né, você consegue reduzir a água que é utilizada para essa geração, né? E assim deixando os reservatórios mais cheios, enfim, uma melhoria aí na produção de energia. Né? Você consegue reduzir toda a questão aí do gás carbônico, enfim, onde você tem geração a óleo. Então, assim, são vários fatores aí que ajudam o meio ambiente. Então, quando você produz a sua própria energia, você é uma pessoa responsável, você está ajudando o meio ambiente. E depois de tudo isso vem a parte econômica do negócio, que de 2015 até a data de ontem, ela só melhorou. Né? A conta do break-even entre o que você investe, né, e que você leva o tempo para poder ter esse retorno, ele só diminuiu. Né? Só diminuiu. E a nossa resolução 482, ela deixou de ser uma resolução e passou a ser uma lei, que é a lei 14.300, né? Então, que garante você poder produzir a sua própria energia. Então, eu acho que energia fotovoltaica, ela passou por alguns momentos no Brasil de incertezas, onde as pessoas ficavam preocupadas em fazer um investimento e ter algum problema com o governo, ou ter algum problema com a resolução. Né? Isso não acontece mais porque existe uma lei aprovada, né? Uma lei que foi aprovada, né? Foi sancionada, que garante o direito de você produzir a sua própria energia e sair do mercado cativo, né? Porque hoje ainda a energia é um mercado cativo, né? Hoje você não tem opção de compra de energia a não ser da concessionária da tua região. Aqui nós estamos falando aí para todo usuário, né, que está no grupo B. A gente já viu a abertura desse mercado, né? Assim, quem lá alguns anos atrás, quem consumia mais ou tinha lá um transformador de 500 kW de potência poderia aderir ao mercado livre. Aí a gente viu isso reduzindo agora o ano passado. Para quem está no grupo A, acima de 75 kW, aderiu ao mercado livre. O que é o mercado livre de energia? É a possibilidade de você comprar energia de outras fornecedoras que não seja concessionária. Esse é um assunto também que a gente pode debater em outro momento, mas aqui, para explicar para os nossos ouvintes, que hoje você tem a opção de gerar a sua própria energia. E o mais legal ainda, né, Alisson? Armazenar essa energia, né? Exatamente. Que é o mais interessante, né? Então, assim, essa economia que é gerada, para o pessoal poder entender melhor, essa economia que é gerada funciona que você está gerando energia, você exporta ela para a rede, né? A concessionária vai contar quantos créditos que você mandou e depois ela vai descontar isso da sua fatura, né? Então, só que você gera durante o dia e o momento que você mais utiliza, em mais de 80% dos casos, das unidades consumidoras do Brasil, é depois das 6 horas, né? De 6 até as 9h30, 10 horas da noite. Então, o momento que você mais utiliza energia não é o momento que você mais gera. Então, o meio-dia seria o momento do pico da geração de um sistema de energia solar e o pico de consumo é à noite. Isso é um bom negócio no sentido de economia, mas pensando do lado técnico, que é a parte que eu mais atuo, né? Existe um problema nisso, né? Que é a rede ficar sobrecarregada. Tem muita gente injetando energia e a energia não consegue escoar para algum lugar, né? Então, é muito interessante que, em vez de mandar isso para a rede, isso seja armazenado por 2 motivos. Tecnicamente, para não sobrecarregar a rede e também na usabilidade, porque na falta de energia, a minha energia está armazenada dentro de casa. Se eu armazeno, entre aspas, né, na concessionária, se esse serviço falha, eu fico sem energia, né? Quando eu coloco o armazenamento, por exemplo, o caso aqui da rádio da Jovem Pan, né? Ela tem um sistema que gera créditos para ela na concessionária, porém, se essa concessionária falha,
ela precisa de alguma maneira ter algum armazenamento de energia, né? Seja um no-break, seja algum sistema de motor a diesel, qualquer coisa ela precisa, porque o negócio da rádio depende da energia. Então, não só o da rádio, mas de usuários finais, de residências, de empresas, depende da energia elétrica para poder operar, né? Então, o armazenamento realmente traz segurança e traz economia, né? Uma melhor usabilidade aí do nosso negócio, né? Que nem no caso, simplificando ali sobre a questão da rádio aqui, né? A usina deles está em outro local. Né? Então, eles têm uma usina no ponto A e todo o armazenamento de energia está no ponto B. Então, eles injetam o crédito na usina, na concessionária, e enviam esse crédito para o armazenamento de energia das baterias, que servem como um sistema de segurança, né? E eu acho que isso que é legal, né? Hoje a gente teve uma migração, porque muito se falava na questão econômica mesmo do sistema fotovoltaico, né? Mas hoje a gente começa a entender já que ele não serve mais só para a economia, ele também é um sistema de segurança, né? E aí tem N cenários aí que a gente poderia citar aqui, e precisam desse tipo de segurança, né? Então, por exemplo, frente de caixa de supermercado, uma sala de cirurgia de hospital, né, uma UTI, são situações onde você não pode deixar a energia ser um incômodo para você, né? Você não pode ficar nela, você depende dela, né? É verdade. Hoje a gente tem várias frentes, né? Várias frentes onde você necessita de energia, né? Não só em residências, né? Hospitais, mas no agro, grandes indústrias, ou até indústrias menores, né? Que precisam de energia e às vezes não tem a sua demanda atendida pela concessionária, né? E aí o sistema de armazenamento ele vem para auxiliar e fazer com que isso seja funcional dentro de um custo viável, né? Eu sempre, nas minhas apresentações, né, que a gente faz até hoje aí treinando, né, os integradores e falando né, porque assim, a gente passou por um período de sistema fotovoltaico, vendendo sistema de armazenamento, sistema de geração de energia através das placas fotovoltaicas, e agora a gente tem a segunda onda, né, que é fazer o retrofit para quem a gente vendeu esse sistema, né? O que é o retrofit, né? Melhorar a solução que foi feita lá atrás e dar um upgrade para ele, que seria o armazenamento. Lá no início, né, a pessoa fazia um investimento e era comum a pessoa depois retornar, né? Não a pessoa que fez a compra, porque essa a gente explicou, mas às vezes a esposa, o próprio filho, e questionar, poxa, a gente fez um investimento, só que agora eu não tenho energia na concessionária e também não tenho energia na minha casa. Quando a gente fala de energia de geração através do painel fotovoltaico, gerador on-grid, ele, por segurança, se acaba a energia na concessionária, ele tem que ser desligado, né? Porque a referência do funcionamento dele é o próprio grid, né? A própria rede da concessionária. E a gente está no sistema de net metering, né? Que é aquele que o Alisson explicou aqui, que você injeta o teu crédito. Então imagina só, se você está com o sistema funcionando, por algum motivo caiu a rede da concessionária, o seu sistema continua funcionando e uma pessoa está fazendo uma manutenção na rede e recebe aquela descarga elétrica do seu sistema fotovoltaico. Então, o sistema ele é super seguro, ele protege a rede, né? E quando a gente fala do retrofit em cima desses sistemas já vendidos, o que você vai falar, o que você vai apresentar para o teu cliente, né? Um sistema de armazenamento, onde ele tiver uma interrupção de rede na concessionária, ele possa ter as cargas dele, né, prioritárias da casa dele, alimentada pelo banco de bateria. E claro, se ele tiver painel e colocar... ele já tem painel, claro, né? Mas se ele colocar um inversor junto com a bateria, ele pode também gerar uma autonomia para ele. Porque se ele tem painel o suficiente para alimentar as cargas dele, né? E tem um backup suficiente para alimentar as cargas dele durante a noite, ele está autônomo de energia, né? Já vendeu sistemas assim, né, no Amazonas, já vendemos sistemas assim no Pantanal, já vendemos sistemas assim em casas de condomínio aqui na cidade de Maringá, né? Que tinha dificuldade de energia nos condomínios. Enfim, teve um caso aqui super interessante que existe um limite do padrão de entrada da casa dentro dos condomínios, né? Isso é comum, né? Se você olhar lá, qual é o padrão, né? A gente está falando aí de um disjuntor de 100 ampere, né? Ou 50 ampere, dependendo do condomínio. E nessa casa que o cliente estava fazendo na época, era uma casa bem grande e que existia uma necessidade de demanda maior do que a entrada que ele poderia colocar na casa dele. Então ele colocou um banco de baterias
para que o banco funcionasse como um float, né? Quando ele precisava dessa carga, ele buscava na bateria. Então, assim, o sistema de armazenamento hoje, junto com o sistema fotovoltaico, ele vem para resolver qualquer necessidade do cliente hoje. Seja backup, seja segurança de rede, seja economia, né? O que for resolve, né? A gente tinha muita dificuldade no passado porque não existia essa integração. O primeiro sistema de armazenamento que eu fiz com uma marca holandesa, marca chinesa, marca alemã, essas 3 marcas para poder entregar um sistema de armazenamento. Hoje não, hoje você tem a solução all-in-one, né? Completa, né? E falando da questão de serviço, a questão técnica, né? O Alisson aqui, que é o mais experiente, né? Não pela idade, mas pela experiência, né? Você pode explicar isso pra gente, né? O quanto é difícil quando você tem uma solução que, né, de armazenamento ali que, o inversor é de uma marca, a bateria é de outra. Então, assim, quem que é o responsável por tudo isso, né? O Alisson pode falar um pouquinho de como funciona essa homologação, se isso que eu tô falando é lenda, se é verdade, se não é, né? Não, é tudo verdade, sim. Para começar, um dos maiores problemas de você ter várias marcas no mesmo sistema é, primeiro, a compatibilidade entre elas, né? Então, assim, o inversor, que é o que vai transformar aquela potência da bateria ou dos painéis útil para sua casa, né? Ele precisa controlar essa bateria. Então, quando você puxa uma demanda, você precisa agora de 1 kW. O inversor que vai dizer para a bateria, me entrega 1 kW. Ele deu um pico, ele ligou várias coisas ao mesmo tempo, depois desligou. O inversor é o cérebro que vai fazer esse controle, mas ele precisa comunicar com a bateria, né? Você está se comunicando com ela para conseguir absorver essa potência. Se os dois não conversarem muito bem, que era o problema que a gente tinha há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, a gente sempre teve muitos problemas de compatibilidade. Essa bateria não consegue entregar X potência, ela é de 5 kW, por exemplo, mas ela não consegue entregar todos os 5 kW por causa da marca do inversor, ou vice-versa. Então tinha muitos problemas de compatibilidade. Hoje a gente tem uma capacidade, né, através da Ápice também, a Somais da Ápice também, de entregar a solução que realmente o cara precisa. Então o cliente ele tem qualquer demanda, em qualquer tipo de necessidade, a gente consegue entregar uma solução inteira para ele, seja armazenamento, seja para segurança. Hoje a gente fala sobre armazenamento em pessoal que tem demanda, por exemplo, em prédios, em apartamentos, onde nunca se imaginou que uma empresa de energia solar, com a Ápice Solar, pudesse ter um cliente dentro de um apartamento que não tem lugar para painéis. Com o armazenamento e essa integração inteira dos equipamentos, tanto painéis como inversores e bateria, permite um leque de soluções assim absurdo, né? Quando a gente fala só da geração de créditos, gerar sua própria energia e tudo mais, normalmente é uma conversa só. É tantos % de economia na conta de luz e você vai investir tanto, você precisa de tantos metros quadrados, vai gerar tantos kWh no mês e essa é a conta que você faz. Quando incluiu a bateria, então a gente tem sistemas que não injetam na rede, sistemas que injetam X potência, né? Dependendo da necessidade, sistemas que operam em conjunto, né? Um inversor on-grid com um inversor off-grid, sistemas que separam quadros, então retrofit, como o Joaquim estava comentando. Então são inúmeras soluções onde qualquer cenário, basicamente hoje, pode ser atendido através do armazenamento, com a energia, a gestão inteligente da energia, né? E o mercado fotovoltaico, ele também mudou muito, né? Ele se atualizou também, ele foi evoluindo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dentro das concessionárias, coisa que não existia há 5 anos atrás, que é a questão da inversão de fluxo, né? Então, tem locais que a concessionária chega em você e fala assim, por mais que você tenha todo o crédito, tenha vontade, tenha o espaço para montar uma usina fotovoltaica, seja em uma residência, um terreno, um empreendimento ali de negócio, né? Uma empresa, você não consegue. A concessionária não te permite porque ela diz que tem uma limitação de rede ali, né? E você não pode injetar energia na rede. E o sistema de armazenamento ajuda nesse caso também, né? O Alisson é uma pessoa técnica, mas eu gosto de falar sobre isso, né? Como a gente está desde o início do sistema fotovoltaico, a inversão de fluxo de potência é algo muito sério, né? E que pode prejudicar a comunidade de maneira geral, né? Porque se você tem uma inversão de fluxo, ela pode desligar um religador, desligar uma cabine e acabar a energia naquela rua, naquele bairro, onde tem aqueles transformadores que atendem aquela necessidade.
Então, assim, hoje a concessionária está bem atenta com relação a isso, né? E vai chegar um momento, né? Claro que esse momento vai demorar ainda, né? Onde a gente vai passar por isso. Estados como Minas Gerais, né? Algumas regiões de São Paulo, tá passando por isso, né? Só que a lei 14.300 nos garante que até 7,5 kW a concessionária é obrigada a resolver o problema da inversão de fluxo de potência, né? Ou a gente teria que partir para o sistema de armazenamento, os inversores híbridos, né? Que você consegue fazer a gestão, né? Eu sempre brinco também, né, nas minhas palestras, assim, né? Aquele meme da Dilma, né? Que ela queria estocar o vento, né? A gente não consegue estocar o vento, mas a energia a gente consegue estocar, né? E a gente consegue, então, fazer a gestão da nossa energia, né? Resolvendo o problema da inversão de fluxo de potência. A gente esteve na China recentemente e a gente viu grandes empresas da energia solar, né? Por exemplo, vou citar uma aqui, que é a Sungrow, migrando parte dos seus negócios para os grandes armazenamentos, né? Isso vai acontecer no mundo, né? Não está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, vai acontecer no Brasil também, que é os grandes armazenamentos para as grandes usinas. Aí nós estamos falando de armazenamento para energia eólica, armazenamento para energia gerada através do sol, até mesmo para energia gerada através de hidrelétricas, né, para que a concessionária possa fazer uma melhor gestão dessa energia, né, e não desperdiçar a energia gerada. Então, isso vai acontecer no mundo, né, e a gente, nós usuários aqui, residenciais, de pequenos e médios negócios, nós já temos essa oportunidade, né, de colocar um sistema de geração no nosso telhado, né, e que possamos armazenar essa energia e utilizar ela da melhor maneira que a gente quiser, né? Porque hoje, quando a gente vai numa residência, a energia é 88 centavos aqui a tarifa, se eu não me engano, 82, né? No Paraná, pô, das 6 da tarde, da meia-noite à meia-noite do outro dia, 24 horas é o mesmo valor. Mas tem empresas que o custo da energia, por exemplo, em determinados horários, ela é 4 vezes esse valor, né? A gente tem casos no norte que chega a ser 6 vezes esse valor. Então, assim, você consegue gerenciar a sua energia. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de fazer isso com armazenamento, né? E evitando também a inversão de fluxo de potência. E é até legal essa parte aí. Porque, por exemplo, nós tivemos um caso bem recente, e aí é até legal comentar sobre a parceria que nós temos aqui, né? A Sol Mais como uma distribuidora que fornece todo o equipamento para nós, né? E a THA como uma empresa que resolve ali os problemas, cuida de toda a parte técnica da engenharia. Recentemente a gente teve um projeto em conjunto em Minas Gerais que teve esse problema. E devido a toda essa atualização que a gente teve, essa evolução que nós tivemos nos equipamentos, a gente, mesmo em um caso onde o cliente teve a recusa da concessionária, a gente consegue oferecer para ele, olha, tudo bem, você não consegue ter o sistema, né, convencional, o sistema ali que todo mundo vai chegar aqui geralmente e te oferecer, mas que ele não conseguiria colocar lá, né? Via de regra ele não conseguiria colocar, mas eu tenho uma solução para você. Então, a gente com esses equipamentos hoje, a gente consegue fazer um zero grid, um grid zero, por exemplo, durante o dia para ele, e a sobra de energia ele armazenar em uma bateria, onde à noite ele pode injetar. Porque no caso desse cliente, só para exemplificar aqui, ele podia fazer a injeção de energia das 6 à meia-noite. Né? Então, a concessionária, no caso, falou, olha, você pode injetar energia, mas é das 6 da tarde até a meia-noite. Período que você não tem sol, né? Ou seja, você não está gerando energia nesse momento. Sim. Ela precisa estar guardada em algum lugar, né? Então, nesse caso aí, a gente consegue apresentar uma solução para o cliente, né? Então, hoje, a energia solar, é muito bacana a gente comentar isso. E até, Joaquim, você que está aqui, você já acompanhou muito essa evolução, porque eu acho muito importante, até foi uma das coisas que a gente mais visou desde o começo da nossa parceria, entregar de fato conhecimento, soluções para os clientes. Claro. Né? Porque hoje a gente tem um cenário muito dinâmico, né, no fotovoltaico. E o que acontece? Geralmente o pessoal está acostumado com isso daí. Eu vou colocar tantos painéis, vou investir tanto e vou ter X de economia aqui. Sim. Mas o cenário ele mudou um pouco, né? Não é mais tão simples assim, né? Hoje, para que você possa realmente entregar economia para o teu cliente, você verdadeiramente precisa fazer um projeto para o teu cliente,
e estudar o cliente para poder entregar a melhor solução, né? O negócio está tão mais técnico, né? Podemos dizer assim, que, por exemplo, hoje tem empresas que migrou para o livre, que tem contrato de compra de energia e que estão colocando geração de energia solar. Aí, como assim? Porque quem está no livre não pode injetar energia, correto? Exato. Não pode injetar. Só que o custo da produção de energia dele, no local de consumo dele, é mais barato do que ele comprar energia no livre hoje de contratos que ele vai fechar. Então, o que acontece? Ele continua no livre, tá no livre, mas ele vai lá, coloca um sistema de zero grid, né, para poder não injetar na rede e dimensiona o sistema para que ele possa gerar energia no momento do sol, né, e consumir toda essa energia no momento da geração. Então, hoje tem empresas que foram para o livre e estão fazendo isso para gerar economia nos seus contratos, né, e deixando essa energia do contrato para utilizar após as 18 horas. Então, assim, hoje existe várias maneiras de entregar para o teu cliente uma redução de custo, né? Com a possibilidade do armazenamento, enfim, com a possibilidade do grid zero. E o mais legal, né? A gente fala disso tudo aqui, mas não é que a gente está sendo cobaia, né? Isso é o mercado mundial. Hoje o mercado que funciona para nós aqui é o mesmo que funciona na China, é o mesmo que funciona nos Estados Unidos. Todo mercado tem dificuldade de energia, e energia é algo que custa caro. Então a pessoa ela quer ter independência, ela quer gerir a sua própria energia, né? Quer fazer a gestão disso. E hoje a gente tem meios, né? Hoje a gente tem equipamentos, a gente tem pessoas especializadas, empresas especializadas, como é o caso da APS, né? Em fornecer esse tipo de solução, como é o caso da TH, em fornecer, né, o suporte, a necessidade, porque realmente precisa, né? Se a gente for olhar para o passado, a Somais, enquanto distribuidora, a gente passou vários integradores por nós, né? E que não estão mais no mercado. E quem cuida de todo esse passivo, né? São empresas como a THA, que toda preparada aí para prestar o suporte, até mesmo, né, Alisson, atendendo a necessidade dentro da garantia, ela não sendo quem foi que fez o projeto. Então, se há garantia, ela consegue ter os caminhos aí para ajudar os clientes, né, a resolver dentro da garantia. Então, você que tem um sistema aí, né, agora falando com o consumidor final, que precisa de um suporte, que precisa de... E você não consegue falar com o teu integrador, você pode falar com a THA que ela resolve o seu problema. Exatamente. Então, só para complementar aí, pessoal, a THA, ela... Pronto, a gente nasceu resolvendo problemas, né? E o nosso DNA é esse, solução de problemas. Resolver problemas está no nosso DNA. E junto com a Ápice, a gente tem uma possibilidade muito grande, porque a TH, a gente ama receber o problema e resolver. E a Ápice vai até o cliente que tem o problema. Então, você que está nos ouvindo, você deve ter alguma necessidade, você tem algum projeto, você tem alguma ideia, eu preciso atender essa minha demanda, eu preciso de uma melhorar a minha eficiência energética, né? Eu preciso gerir melhor a minha energia, mas eu preciso de alguma adequação técnica. Então, é muito importante, isso que o Joaquim falou aqui agora, é muito importante você ter uma empresa que vai te dar o respaldo, né? Vai te dar o respaldo técnico diante de tudo isso. É bem verdade que surgiram muitos aventureiros, né, nesse mercado, assim como muitos outros, né? Todos os outros têm isso aí. Muita gente que estava despreparada para esse cenário onde você precisa ofertar a solução. E acabou que muita gente, às vezes, a gente atende muitas pessoas assim, né? Que estão um pouco desanimados e tal. Uma vez eu atendi um cliente que dizia assim, cara, eu me arrependi muito de ter colocado solar. A primeira frase dele, quando eu atendi ele, foi isso. Me arrependi muito de ter colocado solar. E quando a gente entrou no caso dele, entendemos tudo, ofertamos a solução, resolveu o problema. Aí eu voltei à pergunta inicial e perguntei pra ele, cara, ainda não faz sentido pra você energia solar? Como é que é? E aí ele falou assim, não, eu me arrependi de ter comprado energia solar com a pessoa que eu comprei. Na verdade, ele não me explicou nada que você me explicou, ele não resolveu da maneira que você resolveu, e eu realmente preciso... Agora eu, Alisson, né? Tô deixando aqui um recado que eu preciso avisar você disso, né? Conte com uma empresa que possa dar todo o suporte para você tecnicamente, pegar você na mão e conduzir até o lugar da autonomia, da eficiência energética total, né? É bacana a gente tratar nesse ponto, assim, como o Joaquim comentou, né? Pegando um gancho ali atrás do mercado de grid zero e clientes que estão no mercado livre, né? Em tese, o cliente que já está no Mercado Livre, ele já paga barato na energia, né? Exato. Então, hoje, o cenário
comum, convencional para nós aqui do Paraná, pagar em torno de 82, 83 centavos por quilowatt-hora consumido, né? Se às vezes eu dissesse que eu vou te ofertar um produto que você vai pagar 12 centavos por quilowatt-hora, é uma economia gigantesca, né? Mas não era o suficiente para uma empresa. Até a hora que o Joaquim comentou, né, eu lembrei desse caso que eu particularmente presenciei, negociei, e a gente conseguiu a conclusão onde o cliente pagava no Mercado Livre em torno de 12 centavos. E ele, através do Grid Zero, ele fez um sistema complementar ali para ele, né? Trouxe mais economia ainda, né? Ele deixaria de pagar toda a transmissão de energia, né? Que é uma conta que entra também, né? E a princípio ele falava, eu lembro certinho a frase do cliente que ele falava: eu contratei, mas parece que eu não estou economizando o quanto eu gostaria de economizar, né? E todo mundo chegava para apresentar uma solução para ele, mas a hora que eu olhava, não, mas você paga 12 centavos, né? Não conseguia entregar uma solução viável para ele, né? E a gente, com conhecimento técnico, e aí que é muito importante, né? Com conhecimento técnico a gente conseguiu identificar o gargalo do cliente, porque mesmo estando no Mercado Livre, ele pagava TUSD, né? E com o Grid Zero ele deixaria de pagar TUSD. E ninguém nunca tinha feito essa conta para ele. Como eu falei, o pessoal só se preocupa muito em chegar, o quanto você paga, o quanto você vai investir e qual vai ser seu retorno. Se você faz essa conta direto ali e não entende o caso do cliente, né, nesse caso, talvez esse cliente até hoje tivesse um sistema fotovoltaico, né? Então ele conseguiu entender que mesmo ele pagando 12 centavos no produto, era um negócio super viável para ele. E deu certo, conseguimos concluir. A energia mais barata que existe, né? Como o Joaquim comentou no começo, né? Então, o gestor de energia virou uma profissão de verdade, né? Esses dias mesmo eu fui numa empresa e a reunião foi com o gestor de energia, né? Por quê? Porque o maior custo daquela empresa era energia, né? Então, tinha uma pessoa responsável só por cuidar dessa conta, né? Então, foi um bate-papo bem legal, né? E foi de aprendizado, né? Eu acho que toda empresa, ela deve ter o seu gestor de energia. Pode ser o seu próprio dono, enfim. Mas tem que acompanhar porque a conta de energia, ela não necessariamente precisa ser o valor que você paga hoje, né? Existe a possibilidade de você reduzir ela significativamente, né? E se você tem necessidade de energia no teu negócio, né, existe também a possibilidade de você ficar com energia mesmo no momento de falta de energia ou mesmo não tendo a energia, você ter a energia através do armazenamento, né? E outro dado importante, puxando acho que na apresentação você elencou vários pontos ali que a gente pode abordar, né? Que você comentou da inflação energética, né? E você é uma pessoa que sempre esteve ligado ali à questão de importação de equipamento diretamente com o fabricante, né? Tem uma expertise muito grande nessa parte. De um lado, a gente teve a energia ficando muito mais cara, né? A gente olhou o dado em torno de 177% de 2010 a 2024, né? Enquanto o material fotovoltaico ele foi na contramão. Sim. Né? Ele teve uma queda muito grande. Ou seja, né? De um lado eu tenho um aumento do custo de energia e do outro eu tenho o material ficando muito mais barato. Né? Se a gente falar em 2015, o material de geração de energia 2016, né? Ele teve uma redução significativa, né? Nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Enquanto a gente teve a energia subindo quase 200%, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma economia bem significativa. Então, por exemplo, qual era o payback? Qual era o retorno do investimento? Sem considerar a inflação ou o custo do dinheiro. Vou botar 100 mil num sistema fotovoltaico, quanto tempo eu vou ter o retorno dele, né? Lá em 2018, 2017, a gente falava de um retorno de 72 meses, 82 meses, né? Hoje esse retorno, independendo dos casos, né, dependendo da circunstância que você está fazendo o projeto, ele é abaixo de 36 meses, né? Então ele caiu mais do que a metade, né? E hoje, um sistema com armazenamento é mais barato que um sistema que nós vendíamos em 2018, só com painel e inversor, né? Então, a bateria ela também reduziu muito o custo nesses últimos 10 anos, né? E um outro ponto importante, tá, pessoal? Quando a gente fala de bateria,
O ouvinte, ele pode falar assim, mas, pô, vou colocar uma bateria aqui, tô no break, fica 1 ano e a bateria já tem que trocar? Não. A bateria que a gente está falando é a bateria de lítio, né? Ela é uma bateria que ela tem, geralmente, o seu ciclo de vida são de 5.000 a 4.000 ciclos, né? Algumas chegando até 6.000 ciclos, né? Estamos falando com bateria com garantia de 5 anos. Então, assim, é um produto que você vai colocar, que tem pouquíssima manutenção e que você vai dormir tranquilo. A hora que você precisar dele, ele vai funcionar, né? Eu falo isso porque eu uso bateria na minha residência já há alguns anos e funciona super bem. Eu uso bateria para me locomover, meu carro é 100% elétrico. Então, assim, não é algo que, né? Vou colocar o pé lá no acelerador e não vou ter impulsão, não. A bateria hoje, né? Só para você ter uma ideia, essa bateria que se usa nos carros hoje, né? BYD, GWM e várias outras marcas do mundo, essa bateria, depois de todo o uso no carro, ela é passada por um retrabalho nela, né? É feito um novo banho na célula. E você pode usar essa bateria por mais 10, 15 anos no armazenamento de energia. Porque é uma descarga diferente, né? No carro eu tenho uma descarga instantânea. Pum! E na energia eu tenho uma descarga lenta, né? Então, assim, é um mercado que só tende a crescer. O consumo só tende a crescer. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o caso da Alemanha, hoje não existe uma instalação de fotovoltaica na Alemanha sem bateria. Todas elas é com bateria. Por quê? Porque na Alemanha o sistema de energia é aberto, né? Tá todo mundo livre, todo mundo tem várias possibilidades de compra de energia. E lá também é a mesma coisa que aqui, né? Tá produzindo durante o dia, mas à noite não produz. Então a energia despachada à noite na rede, ela tem muito mais valor do que a energia no dia, né? A nossa lei é diferente. A nossa lei não permite que eu, Joaquim, né, a minha casa, o meu CPF venda energia. Lá não, lá é diferente. Lá o CPF pode vender energia para outro CPF. Né? E acabou. Né? Então o que o cara faz? Ele coloca o armazenamento, porque ele sabe que o armazenamento vai valer muito mais para ele à noite. Claro que ele não vende energia, mas ele ajuda a ele pagar o sistema fotovoltaico, porque quem faz a gestão disso remunera o dono da casa. Então, e ele tem a garantia que ele sempre vai ter energia, né? Em qualquer evento que acontecer, né? Ele vai continuar tendo energia. Até você comentou sobre a viagem para a China, eu tive o prazer, o Alisson também estava junto com a gente. Junto lá, né? Pô, tava o trio lá, né? Nós estava lá. Então, e uma coisa que me chamou muito a atenção lá, né? Até que a gente está batendo bastante nessa parte de baterias, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi que fabricantes que nós conhecemos ali, muitos fabricantes apenas de módulos, um dos produtos expostos por eles lá era um sistema de armazenamento. Era uma bateria pequena ali, aquela de parede mesmo, de gaveta, ou talvez um BES um pouquinho menor, né? Que é um conjunto maior de baterias ali, né? Mas fabricantes de módulo migrando para esse mercado, porque de fato eles já estão entendendo que isso daí vai ser um movimento meio que natural das coisas, né? Assim, a primeira grande empresa que fez essa migração foi a Trina, né? Das marcas quais a gente conhece aqui no Brasil, né? Não estou falando do mundo, né? Estou falando das marcas quais a gente conhece. A Trina é uma grande empresa no mundo de entrega de soluções, né? Ela, além de produzir painel, é reconhecida por isso, está lá, tá no topo das pirâmides, né? Com a capacidade maior de produção do mundo. Ela entrega muitos sistemas de geração de energia, nós estamos falando de usina, né? E é aquilo que a gente já sabe. Se gera durante o dia. Durante a noite você tem que guardar essa energia, né? Então eles encontraram no meio, que é os grandes bancos de bateria, que é o que a gente viu lá, e eu acabei de comentar, a gente vê outras empresas com esse mesmo modelo de negócio, né? Então a gente vai ver usinas no Brasil colocando armazenamento, né? Porque é muito mais barato eu armazenar e despachar na hora correta do que eu fazer um reforço da minha rede inteira para aumentar a minha produção para poder ter energia no horário determinado, entendeu? E ficar dependente da rede ainda. Então hoje você pega, por exemplo, né, algumas regiões do Brasil, 70%, 60% da energia utilizada naquela região é de geração através do diesel, né, da queima de combustível.
isso já está em desuso no mundo inteiro, né, meu? Antigamente era o carvão, né? Hoje isso está em queda no mundo, né? E aqui no Brasil ainda a gente vê essa necessidade. Mas, né, é uma necessidade que tem mesmo, né? Quem está no norte do país sabe dessa necessidade, passa por isso todos os dias. Mas hoje existem soluções muito mais baratas e que não agridem o meio ambiente, né? E que São pode resolver essa né? solução. São escaláveis. E o mais importante, né, Alisson? É escalável, né? Eu posso começar com 5 kW armazenado e posso chegar a quantos quilowatts armazenados eu querer armazenar, entendeu? Hoje a gente tem, né, uma parceria muito forte com a Lux Power, né, que é um fabricante exclusivamente de sistema de armazenamento, né, tanto para inversores quanto para baterias também. E até é uma das preocupações, né, deles, essa questão de você poder ter um sistema de armazenamento muito grande, né. Então hoje o Alisson pode até comentar melhor, mas hoje, por exemplo, em um inversor a gente consegue colocar 32 baterias. Então imagina 160 kW de bateria, 160 kW ali em baterias, o cliente ter armazenado com apenas um inversor. Então hoje toda essa evolução, né, está sendo muito grande, até puxando um gancho para a questão dos ciclos também, que o Joaquim comentou. Então a durabilidade dessas baterias também, né, ela está gigantesca hoje, né? Exatamente, é absurda. E como o Joaquim comentou, a utilização da bateria vamos dizer assim, ela agride a célula da bateria de maneira diferente. Então, num veículo, alguém pode questionar, né? Não, mas eu conheço veículo que rodou poucos anos e já precisou trocar a bateria. E é plenamente possível, não quer dizer que estava com defeito, nada disso. Mas é porque a utilização da bateria foi diferente. Numa residência, por isso que é importante o estudo técnico antes, né? Entender como que essa energia vai ser utilizada, quais cargas vão utilizar, vai startar motores ou não, vai descarregar essa bateria na rede ou não, que são possibilidades também. Então, tudo isso influencia para a gente poder calcular a vida útil real. E quando a gente fala da bateria da Lux Power, que são 6.000 ciclos, não é que quando chegar a 6.000 ciclos ela não vai mais funcionar para nada. Na verdade, ela chegou no fim da vida útil, ela vai reduzir para aproximadamente 85% da capacidade dela. Ou seja, se tem uma bateria de 5 kW, daqui a 6.000 ciclos você vai ter uma bateria de 15% menos que isso. Vai dar uns 4,6 kW ali, mais ou menos, 4,5, 4 kW que seja. E provavelmente quando você chegar nesses 6.000 ciclos, eu sempre digo isso, né? Você vai, possivelmente você já vai ter que ter aumentado esse banco de baterias, porque seu consumo vai ter aumentado. E às vezes, daqui a 20 anos, quando você precisar fazer essa troca, você vai trocar essa bateria por outra coisa, que eu nem sei dizer o que é, porque ainda vai ser inventado ainda. Então, né? É algo futurista, né? Então, muita gente tá ligado aos tipos de baterias mais antigos, que a gente chama de chumbo-aço, né? Que é aquelas baterias de caminhão. De gel, né? Bateria de gel, que o pessoal jogava, pegava aquele banco de bateria gigantesco ali, que a cada 2 anos tem que mexer. 2 anos no máximo, né? No melhor dos cenários, né? Então, nada disso. A gente tem hoje tecnologias muito melhores, né? Mais adequadas, que com a durabilidade absurda, né? Para trazer para o consumidor final. A gente já tem sistemas instalados no Brasil, né? Funcionando aí há mais de 8 anos. Com monitoramento, né? E sem manutenção técnica de troca de equipamento. Na realidade, está lá funcionando. Né? Houve manutenção, sim, teve que fazer aperto nos cabos. Meio que preventiva. Não, meio não, é preventiva, né? Mas que está funcionando, que está lá e que faz a ciclagem. Né? Outro ponto importante que a gente não falou aqui, esses sistemas, eles são extremamente flexíveis, né? Quando a gente fala de sistemas de armazenamento com inversores híbridos, a gente tem geração através do sol, através do diesel, né? Através do próprio grid entregando energia. O que eu quero dizer? Se eu quero colocar um sistema de armazenamento voltado para a segurança. Então, beleza, num problema da energia, eu tenho a bateria que vai entrar instantaneamente, né? 38, dependendo do sistema que você vai fazer, ele entra em milissegundos, né? E aí você vai configurar ele lá no teu inversor, que quando chegar em 50% da bateria da descarga, ele entra o diesel para diminuir a entrega da energia da bateria e continuar entregando energia para o cliente. O diesel, aí a bateria está caindo. Não, então o diesel agora vai carregar a bateria. Você consegue fazer a gestão total, né?
não, vou usar um outro exemplo. Eu tenho um pivô rodando no diesel e eu quero colocar solar para diminuir o meu custo do diesel. Hoje nós temos aplicação para que faça isso, entendeu? Então, assim, hoje, de novo, né? Se você tem uma conta de energia e você quer reduzir a sua conta, a gente tem solução independente do que for a tua necessidade de energia, né? Seja num pivô, seja para motores, seja o elevador do prédio, né? A gente já teve aqui sistemas onde a síndica não queria ficar mais sem energia no elevador, não quero. Acabou a luz, eu quero o elevador funcionando. Foi colocado um equipamento lá que resolveu o problema da síndica, entendeu? A gente teve uma casa também de alto padrão que tinha o mesmo problema. Quando ligava o elevador, desligava a casa inteira. Foi colocado um sistema lá de armazenamento que resolveu o problema da casa. E era um elevador por necessidade, não era comodismo, não. A pessoa que morava na casa, ela precisava do elevador para poder se locomover de um nível para o outro, entendeu? Ela não conseguia subir as escadas. Então, assim, de novo, né? A solução de armazenamento, né? Ela veio para realmente poder você ter gestão sobre a sua energia, né? De fato, é independência energética. É isso aí. Todo mundo sempre falou, essa é a independência frase energética. Mas hoje a gente tem o cenário real para isso daí, né? Para de Exatamente. fato a gente entregar uma independência mesmo. E só para contextualizar, que a gente falou muito aqui de ciclo e ciclo de bateria, né? O ciclo é toda vez que você carrega e descarrega a bateria, né? Exatamente. Na totalidade da carga dela ali. Então, como a bateria da Lux Power, se hoje eu descarregar e carregar ela todos os dias, né? A gente vai ter uma bateria que vai durar pelo menos, né, mais de 16 anos. Então, O que se espera dela ali, pelo mínimo ali, né? O mínimo de garantia dela, né? Mas tem situações, né, Alisson, com mais de um ano ali já instalado que a gente vê que a utilização é bem menor que isso, né? Exatamente. A própria THA tem um sistema de armazenamento e a gente já ciclou a bateria 160 vezes. Foi instalado há um ano atrás, em agosto do ano passado. Isso quer dizer que se eu fizesse um ciclo por dia, eu já teria feito 365, né? Um ano, 365 dias, né? Mas como é uma empresa, então, por exemplo, final de semana, eu praticamente só injeto a bateria, só mantém ali a iluminação, câmeras, o servidor funcionando. Então, o meu consumo é muito baixo, né? Em muitos momentos. Minha carga de consumo é durante o dia e à noite eu só mantenho algumas coisas conectadas, o que me permitiu, por exemplo, eu agora pensando como empresa, né? Se eu sou dono da TH ali, é uma empresa que pagaria R$3.000 de conta de luz, 3.000, 3.500 de conta de luz, e com uma bateria de 5 kW, que é muito pequeno pro tamanho que eu consumo, 3.000 por mês, né? Então eu tô falando que eu consumo por dia aí pelo menos quase 100 kWh, né? Por dia. Uma bateria de 5 kWh me atende. Por quê? Porque a gente teve a inteligência de não jogar todas as cargas na bateria, né? Mas aquelas que realmente são essenciais. A gente chama isso de cargas emergenciais. Então a gente conectou as lâmpadas, a câmera, o servidor, que tem um consumo muito baixo, e a bateria entra quando é necessário. Hoje, a TH, por exemplo, ela está... A ápice também, né? Tem um sistema desse. Ele está totalmente autônomo, né? Então hoje, inclusive a gente teve um problema no padrão da empresa esses tempos. O Edilon acompanhou esse caso aí. E, cara, o padrão pegou fogo, cara. Derreteu o disjuntor da concessionária. E quem tava dentro da sala do administrativo ali, onde acontece todo o suporte técnico e tudo, nem percebeu. Eles ficaram sabendo disso aí depois. Porque a bateria entrou imediatamente, né? A bateria, o solar era durante o dia, então o solar já estava alimentando. Entrou imediatamente e pronto, vida que segue. É essa autonomia e essa segurança que a gente pode ofertar para os clientes. E só para uma história que eu me lembrei agora, muito interessante. A gente estava falando que os produtos, a bateria, o painel, tá só caindo o preço, né? E às vezes a pessoa tem a impressão, tipo assim, se tá caindo o preço, então eu vou esperar, não vou comprar agora, vou esperar cair mais. Eu vi um estudo de um parceiro da TH, um cliente fez essa conta, né? Olha, eu não comprei o sistema de energia solar há 3 anos atrás e comprei agora. Olha como tá mais barato. Essa foi a conta do cliente final, né? E aí o integrador foi lá e falou assim, beleza, agora vamos contar quanto que você gastou de energia nesses 3 anos e vamos ver quanto que você teve de desconto. E falou, na verdade, você perdeu dinheiro. Se você tivesse colocado lá, você teria pagado mais caro,
Mas já agora você teria não estaria economizado, pagando. né? Exatamente. Ou seja, Teria sido muito maior. o melhor momento de colocar energia solar não é quando ela ficar mais barata, é hoje. Tem que colocar o mais rápido Tem possível. que colocar o né? mais rápido possível, né? Essa é a matéria que nos faltou na educação financeira, né? Porque o brasileiro só tá olhando, só olha pro capex. Quanto que eu vou desembolsar, né? Exatamente. Ele não olha pro futuro, né? Todo, Quanto que né? ele vai economizar com esse desembolso. Exatamente. E a gente comentou sobre a inflação e hoje a gente, lá no começo você falou que a gente não tinha linhas de financiamento, tudo. Não E hoje tinha. até porque a gente tem uma Selic tá alta, né, para normalidade ali, ela tá bem acima, né? Isso faz com que a taxa de juro aumente e às vezes é um medo, né, um receio do cliente falar, não, mas o juro tá muito alto, né? E às vezes você para fazer a conta ali para ele, e por isso que talvez é importante, até essa inteligência financeira ali, né, esse conhecimento Sim, claro. financeiro. Porque se você para fazer a conta, às vezes em 3 meses, em caso ali 4 meses de que o cliente vai pagar de energia, né, para a concessionária sem ter o sistema, ele já supera muito ali Os juros que ele pagaria, o né? juro que ele pagaria, ele imaginando que com uma taxa menor ele vai estar economizando muito mais. Mas não é, hoje o gasto de energia é muito maior. Infelizmente o Brasil tem um custo do dinheiro, sempre teve, né? Hoje o custo do dinheiro está maior. Só que o mais importante aqui é que você não está pegando um dinheiro no banco pensando em aumentar as suas despesas, né? Na realidade, você está pegando dinheiro para trocar uma despesa pela outra, né? E essa despesa ela tem um tempo de vida. A hora que terminou de pagar, ela começa a te gerar economia na totalidade, né? Então, hoje é comum o cliente que tem uma conta de energia de R$800, R$1.000, ele trocar essa conta para um financiamento aí de 60 meses, 52 meses, vai depender né, do score dele, como tá os juros dele, para uma conta até menor do que a fatura dele. Né? E daqui 52, 62 meses, né, ele vai estar livre dessa conta, né? E aí ele começa a gerar uma economia. E o sistema dele vai estar funcionando a pleno vapor, né? Não vai parar, né? E aí o outro ponto mais importante, né? Procurar fornecedores que realmente têm essa capacidade técnica, têm esse olhar, né? De estar aqui no futuro, né? Que não está fazendo um negócio imediato, hoje, né? É um negócio que tem acompanhamento para os próximos 10, 5, 6, 8 anos, né? Então, fique atento, né? Você ouvinte ao fornecedor a qual você está colocando o equipamento no teu telhado, né? Ou fazendo a tua geração, né? Exatamente. Isso, É bacana a gente tocar nesse ponto, porque assim, a gente que está há algum tempo a mais no mercado aí, já tem uma experiência. Essa questão de financiamento, os clientes ali em 2019, 20, quando ele financiava em 60 meses, provavelmente ele pagaria um pouco a mais de parcela, né, do que ele pagava na energia. Tudo bem, tranquilo. Né? E a taxa de juros era muito mais baixa. Muito mais baixa. Hoje, eu falo muito por experiência de estar acompanhando projetos na ponta mesmo, da venda final, né? A gente percebe que, em muitos casos, quando o cliente financia em 40 meses, 48, ele já vai pagar menos de financiamento do que o que ele paga de fatura de energia. Né? Mesmo somando as duas. Exato. Mesmo com o juro estando muito mais alto. Né? Então, hoje, talvez, às vezes, o juro é um vilão. Mas a gente tem que saber, ter o conhecimento, e a gente consegue passar isso para o cliente, para ele entender que não. Hoje, o vilão principal é a fatura de energia que ele paga no final do mês. O consumo dele e a falta de segurança, né? De autonomia que ele tem ali, né? É isso. Beleza? Pessoal, então, acho que é isso por hoje, né? Bacana esse bate-papo inicial, primeiro bate-papo nosso aqui sobre energia fotovoltaica. Joaquim, suas considerações finais, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por dispor do tempo aí na correria que a gente sabe. Não, maravilha. Estamos na semana que a TCE é Intersolar, né? O maior evento aí de energia solar do Brasil vai acontecer na semana que vem, né? No dia 26, 27 e 28. Exatamente. Então, assim, é um grande evento, né? Onde se fala de bastante tecnologia em São Paulo. Mas, assim, a consideração aqui olha, seja administrador da sua energia, né? Faça a gestão da sua energia. Como o Alisson bem falou, né? O momento de fechar e colocar sistema fotovoltaico é agora, né? Não deixa para amanhã,
porque você colocando, com certeza, você vai ter economia, né? Você vai estar ajudando o meio ambiente e o teu bolso vai agradecer, né? Então, instale sistema fotovoltaico, faça um orçamento, procure empresas especializadas, empresas que tenham a capacidade de te ajudar, né, no teu dia a dia aí com as dúvidas que você tem e resolver qualquer problema técnico. É isso aí. Beleza, obrigado. O Alisson também, muito obrigado por dispor do tempo. Também sei a correria que você tá aí, né? O cara dá um monte de curso. Ontem tava dando palestra pessoal de Da República Dominicana. República Dominicana. Exatamente. Não, mas é sempre um prazer falar de energia solar, de soluções técnicas, né? Suporte técnico, assim, a gente tá... para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e eu espero, assim, que a gente tenha sido claro para os nossos ouvintes, né? Parece um bicho de sete cabeças muitas vezes, muita gente imagina que é um negócio muito difícil. Até quem é do mercado, né? Tem medo, às vezes, de falar sobre armazenamento, sobre baterias. E a gente, a Apps, na verdade, né, vai estar com um grande programa aí, né? Mais para frente, os ouvintes podem ficar atentos que a gente sempre quer trazer mais conteúdo para vocês. A gente quer educar, né, o nosso cliente quando a gente oferta esse sistema de armazenamento. A TH, por exemplo, faz o que a gente chama de consultoria de energia, né? Então, o conselho, minha consideração aí para os clientes é que procure alguém que realmente faça essa consultoria de energia e entregue a melhor solução para vocês, como uma empresa como a Apps e a TH. Maravilha. Gostaria de encerrar aqui agradecendo a todo mundo que ficou até o final, todo mundo que acompanhou aqui esse podcast, muito informativo, né? É óbvio que tem muito mais sobre energia solar, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Se a gente olhar para o oceano, é só a lâmina d'água que a gente está vendo ali sobre energia solar. Dizer que a gente está preparado e é isso que a gente quer entregar aqui, informação, né? Conhecimento para todo o nosso público. Agradecer aí aos ouvintes, agradecer ao pessoal da Jovem Pan pela oportunidade, mais uma vez ao Alisson da THA e ao Joaquim da São Mais por dispor o tempo de vocês para estarem aqui. E dizer que, se vocês estão procurando uma empresa séria, tem alguma demanda energética, você que já tem o seu sistema fotovoltaico, você que está pensando em adquirir um sistema fotovoltaico, seja para seu imóvel, para o seu apartamento ali, para sua residência, comércio ou indústria, a gente consegue te atender com a melhor solução possível que o mercado vai disponibilizar para vocês. Então, a gente está à disposição. Nosso Instagram é Apps Solar Oficial. Tá? Qualquer coisa podem nos procurar também no site appsolar.com. A gente vai estar disposto ali a fazer um orçamento, fazer um estudo para vocês do melhor caso possível para estar atendendo qualquer tipo de cenário. Beleza? Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até pessoal. mais. Valeu. Tchau, tchau.